Gente, nunca achei que eu fosse fazer isso, mas você tá vendo o seu cabelo afinando, as entradas aparecendo, até aquela falha aqui no topo da cabeça, certo? Muito provavelmente você já sabe que isso é alopécia androgenética, a famosa calvície. Alguém na sua família deve ser calvo ou você já sabe que no futuro isso vai acontecer com você. A questão é, como tratar essa calvície? Meu nome é Juliana Brunhara, eu sou médica dermatologista e tricologista e hoje a gente vai falar sobre a alopécia androgenética masculina, a famosa calvície. A alopécia androgenética é a forma mais comum e a mais frequente de queixa capilar aqui no consultório. Mas o que ela é? O que acontece? Como a gente pode tratar? Pelo nome, a gente já entende um pouco. A alopécia androgenética tem o componente genético associado, que a gente não consegue mudar seu DNA, a gente vai conversar sobre isso depois, e tem o componente androgênico. Os andrógenos são hormônios que o seu próprio corpo produz, entre eles a testosterona. A fisiopatologia da doença, ou seja, o que causa a doença, envolve uma predisposição genética, que são genes que você herdou da sua família, em torno de 300 genes, e um fator hormonal, a ação de alguns hormônios. A ação dos andrógenos, principalmente a testosterona e a dihidrotestosterona. A DHT, que é a dihidrotestosterona principalmente, ela age nos folículos geneticamente suscetíveis à ação dela. Ou seja, tem um componente genético ali associado, mais a ação da DHT, e aí esse folículo ele vai inflamando e vai miniaturizando, vai diminuindo, vai aí junta os hormônios que você tem, mais os genes, a herança genética que você recebeu, eles juntos, juntando isso mais o tempo de doença, os fios passam de fios grossos, que a gente chama de fios terminais, para fios bem pequenininhos e fininhos, que a gente chama de pelos velos. Isso antes do folículo morrer, porque ele vai atrofiando, 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 aí esse folículo morre, o que a gente chama de ausência de folículos, gerando aquela calvície que você vê que não tem pelo mais, que é só pele e couro cabeludo mesmo. Ela pode começar em torno dos 20 anos, por aí, em alguns casos até na adolescência, mas principalmente dos 20 aos 40 anos, que a gente vê o cabelo ele vai dando sinais, sabe? E é uma evolução lenta e gradual. Ninguém fica calvo de um dia para o outro. Os pacientes aqui do consultório chegam com queixas de eu comecei a sentir uma diferença há 5 a 6 anos atrás. Então ninguém fica calvo de um dia para o outro. Mas esse é o problema, porque quando chegam no consultório, já está com um grau de calvície um pouco avançado, que se tivesse começado a tratar no começo, a perda seria muito menor. Existem algumas classificações do grau da calvície, né, do grau de severidade da doença, em algumas escalas, mas a gente fala isso em outro vídeo. Mas como tratar? O objetivo do tratamento é principalmente frear, pausar essa progressão da doença. É o mínimo que a gente quer, é pausar essa progressão da doença para que ela não evolua e se torne uma calvície cada vez mais pior. Calma que no final do vídeo eu vou explicar quais são os pontos de tratamento, tá? O segundo objetivo do tratamento é redensificar esse pelo que já foi miniaturizado. A gente quer que ele comece a nascer de novo, mais grosso, mais cheio, mais forte. E o terceiro objetivo do tratamento é, se possível, regenerar esse folículo que sofreu há anos com essa miniaturização. Então, primeiro a gente vai ver o que está faltando para o folículo crescer, né? Qual é o adubo que está faltando ali para ele nascer e crescer forte, né? A gente vai entrar com algumas medicações como minoxidil, a gente vai entrar com algumas medicações para ajudar a crescer esse cabelo, como minoxidil, a gente vai entrar com algumas medicações que vai diminuir um pouco a ação dos andrógenos no folículo, que é ou dutasterida, finasterida, varia, viu, gente? Dose para paciente, alguns deles podem ter efeito colateral, então a gente precisa fazer uns exames antes para saber qual que pode usar, qual que não pode. Já foi comprovado que alguns antioxidantes ajudam bastante, alguns fitoterápicos também, na produção desse fio mais grosso. E os procedimentos, obviamente, que é pegar a medicação e colocar ela lá pertinho do folículo. E por último, a gente vai tentar regenerar esse folículo para que ele volte a crescer como era antes. E em casos mais graves, onde já não é possível recuperar esse folículo mais, é indicado o transplante capilar. Mas veja aqui, o transplante capilar a gente indica quando esses 4 passos, medicação oral, procedimento, suplementação
e regeneração não dão certo. Aí a gente passa pro transplante. Salvo casos que eu avalio e falo, ó, realmente esse folículo já morreu, tem que ser o transplante mesmo. Então não é uma coisa que dá pra gente, é só tomar o minoxidil que vai ficar bom? Não, não vai. São várias coisas que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer exame, ver o que tá faltando, tem que entrar com a medicação correta, minoxidil e outras, tem que suplementar se tiver faltando alguma coisa, tem que entrar com antioxidante que a gente já viu que melhora, tem que fazer procedimento para esse fio começar a nascer com força e tem que fazer procedimento regenerativo para tentar fazer esse folículo voltar como antes. Se de tudo isso não deu certo, aí é transplante. A boa notícia é que quanto antes você começar a tratar, melhores são os resultados. E quanto mais tardio for a sua procura ao dermatologista, os resultados são mais limitados. Não quer dizer que não tenha resultado. Talvez não tenha o resultado que você espera se tivesse começado antes. Só fazendo um resuminho aqui rapidinho, a alopecia androgenética masculina é uma doença que tem um componente genético e uma ação hormonal. E eles vão juntos levando ao afinamento, a rarefação desse fio através de uma inflamação crônica local ali no folículo, e ele vai miniaturizando, miniaturizando, miniaturizando até que ele morre. E lembrando também que vocês não podem fazer isso sozinhos, porque tem algumas medicações que podem dar efeitos colaterais, tá? Bom, essa é sempre uma pergunta que me fazem, é uma das principais, e eu vou começar a vir aqui agora explicar um pouco mais e tirar essas dúvidas de vocês pelo canal. O canal é novo, tá começando agora, mas se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, a gente vai tentar responder cada vez mais nos vídeos, tá? Gente, nunca achei que eu fosse fazer isso, mas se inscreva no canal e deixe seu like.